questão de seguro de vida, né? Tem pessoas que são muito diretas nos posts de seguro de vida. E o Luiz Sampaio, que é o dono da Estoa, né? Ele é um cara que ele sempre está postando muito. É só seguro, né? Ele fala muito sobre seguro, ou seja, para ajudar corretores, igual você, ou seja, aquelas pessoas que têm dúvidas de como que funciona o seguro de vida. Eu não sei se você segue ele, mas o que você acha da linha de postagem dele, de marketing Vamos dele? lá, vamos lá. Primeira coisa que você deve perguntar: esse conteúdo sobre seguro, ele está escalando? Eu acredito Co- que sim. Eu acredito que sim. Agora eu não sei se provavelmente corretores sim, porque eu vejo que a Estoa está cada vez maior, claro. Agora, prospecção de cliente a gente não sabe, né? Mas assim, ele Então, tira umas não, dúvidas interessantes, assim. uhum. Ele, tá, não, ele atinge duas pessoas. Ele quer Duas atingir pessoas. cliente e ele quer atingir consultores, tá? Isso. O posicionamento de consultor dele é excelente. Ele não tem um posicionamento semelhante ao meu, porque eu acho ele muito... E tá tudo bem, ele tem um outro perfil e tá tudo bem. As pessoas são Uhum. diferentes. Igual, por exemplo, o Bruno Perini fala de investimento de uma forma diferente do Thiago Nigro, diferente da Uhum. Natália Arcuri. Tá tudo bem, tá? Sim. Agora, a gente precisa entender a estratégia de conteúdo dele para gerar para a segunda pessoa, se ele está escalando. E como que você percebe isso e valida isso? Perguntando para ele se ele está atraindo clientes. Isso, para mim, ainda não é 100% confiável, porque ele pode falar que sim ou pode dizer que não. Sim. Ou se a sua agência de marketing, ou se você entrar num aplicativo e falar, deixa eu ver se ele está anunciando isso. Porque se está dando retorno, ele está escalando. Se ele validou isso no orgânico e ele captou clientes, por que ele não está escalando isso com campanha de marketing? Eu validei o meu e-book. Sabe o que eu fiz hoje? Eu acabei de fazer, antes de entrar na sala com vocês, um criativo. Se chama criativo, quando a gente cria campanha para subir, para eu escalar. Entendeu? Então, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê nas redes sociais, Sim. Rafa. Se você conseguiu tirar proveito do conteúdo dele para você modelar do seu jeito, da sua essência, isso é maravilhoso. Mas para ver se ele está fechando o seguro de vida, eu recomendo que você veja, e a sua equipe de marketing pode ver isso, tá? Se ele está colocando dinheiro nesses posts, Entendi. tá bom? Porque ele Perfeito. primeiro testa no orgânico, depois ele faz campanha para escalar, igual eu tô falando aqui para vocês. Eu fiz isso a semana passada com um e-book, foi um absurdo, gente. Eu juro pra você, eu vendi sem estar pronto. As aulas estavam prontas, só que não estavam editadas. Porque eu achei que o meu áudio, tipo, eu vi um áudio. E começou a cair um monte de venda. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, Alan, para tudo, a gente tem que editar isso. E aí comecei a soltar as aulas. Enfim, deu certo, deu bom. Agora eu vou escalar. Se ele tem uma comunicação focada para persona cliente, por que ele não está escalando? Se ele está escalando, opa, aqui é um sinal, eu posso modelar isso. Sim. A mesma coisa de consórcio. Consórcio, cara, tem uma galera muito boa criando conteúdo de consórcio. E aí eles testam no orgânico, Rafa, e depois põem com campanha, R$ 10 por dia, R$ 20 por dia, e você não é que você vai virar um clone dele, você pode entender o conceito e fazer do seu jeito, mas com uma inteligência, já testado. Só que a diferença é que ele pode estar se comunicando para uma pessoa que é diferente da sua. Sim. Entendeu isso? Eu consegui responder para você? Entendi, sim, sim. Tá? Perfeito. Agora é o seguinte, o Luiz, inclusive eu fiz live com ele, é um cara nota 10, um cara Eu super, gosto, eu gosto da linha dele, né? Eu não sou mais da super, Estoa, né? Hoje eu saí da Estoa, mas eu super gosto muito da ranqueado, linha dele. um cara muito, mas ele tem uma comunicação diferente que a minha, e tá tudo bem, não vejo nada de errado com isso, tá? Sim. Andréia, você levantou a mãozinha, pode perguntar. Mas acho que pode até dar sequência, que vai falar agora do estudo de caso, talvez o que eu vou falar é mesmo só um feedback do que aconteceu comigo, só para vocês, só para compartilhar, né, em relação a um atendimento que eu fiz ontem. E aí, assim, como está mudando, né, o Fluente em Vendas, que eu estou fazendo o curso ainda, e a curadoria aqui. Eu pedi ajuda a um amigo, porque eu consegui falar com um empresário muito grande lá do Piauí, e assim, como foi muito rápido, eu pedi ajuda para o amigo entrar, e ele é top estadual lá da minha agência. E aí, Mar, se vocês tivessem assistido, se eu tivesse a oportunidade de ter gravado para vocês assistirem, como é diferente a abordagem dele com a que eu estou usando hoje, né? Então, assim, eu fiquei tão triste eu não ter feito sozinha, sabe? E de não ter me sentido capaz de ter feito. Porém, assim, claro que eu não tinha algumas, né, expertises que ele tem. Mas, gente, totalmente diferente. A abordagem que eu utilizo, sabe? Tanto que o despertar não, o rapó, né? Que é falar com o cliente, primeiro sorriso, enfim, foi eu que fiz. O cliente se abriu todo para mim. Mas quando ele entrou já com aquela técnica, né, centenária, e e papagaio, aí foi que o negócio não ficou tão legal. Aí eu fiquei sem eu. Eu não fiz sozinha, né? Porque eu acho que com a minha energia, com a minha alegria, o cliente teria ficado com certeza mais na minha, né, do que na dele. Uhum. Bacana esse seu Eu feedback. não uso mais, não boto mais ninguém. Então, isso que eu ia falar para você. Eu já passei por isso, tá? Eu acho que todas as pessoas aqui ligadas para o Dente na MetLife também já passaram por isso.
Só para vocês saberem de uma história minha, quando eu entrei, eu recebi tanto não, que eu estava entrando numa depressão, eu achava que o problema era eu. Então, eu comecei a fazer joint work com uma pessoa que eu, inclusive, indiquei para a Prudential um mês depois, só que ela estava tendo um resultado melhor que eu. E aí, aquilo me deixou ainda mais frágil. Aí foi quando o Júlio César, que era o MFA da Prudential na época, me chamou para uma sala e falou, você está dividindo migalhas, você não precisa disso, porque o meu PA não estava aumentando. Até aí, tudo bem. Quando eu tive desejo de me tornar consecutiva, eu sou uma pessoa que tem muito perfil de aprendiz, né? Eu falo, poxa, se alguém está tendo resultado, como esse top estadual, ele faz algo diferente, né? Por que não eu aprender com ele? E aí eu selecionei 10 corretores de seguros, alguns em São Paulo, porque eu tinha muita facilidade, e outros fora, tá? E eu vou te falar o seguinte, a única que me agregou, inclusive ela tem aula aqui, tem uma pessoa que é muito amiga dela, foi a Angélica Antunes. A única. Porque e vocês têm que ver essa aula, tá? Ela tem um encantamento, ela tem uma maneira de vender seguro de vida que eu falo, gente do céu. E olha que ela não é top, ela nunca foi para uma convenção. Só que ela tinha um diferencial que era vender prêmios altos e trabalhar pouco. Ela falava, Marcela, eu trabalho 2 vezes por semana. Hoje ela deve estar trabalhando muito mais, mas naquela época, assim, o interesse dela era vender prêmios altos. E naquela época, em 2015, quando eu pedi para fazer esse roleplay com ela, gente, ela me deu uma paz de espírito tão grande, que eu entrei na segunda perna da consecutividade depois dessa reunião que eu fiz com ela. E ela sabe disso, a gratidão que eu tenho pela Angélica. Porque ela me ensinou uma maneira, naquela época, como as reuniões eram todas presenciais, de grampear o plano, a proposta de seguro. Eu fazia 2 Ns, só que na hora que eu apresentava os 2 Ns, então, por exemplo, vida inteira 10, com objetivo de sucessão e mais a VBN. O cliente pegava aquilo, gente, falava, tá, agora eu preciso pensar. Aquilo me matava. Então, eu fui consecutiva na primeira perna e eu fui campeã vendendo um seguro por CPF. Ela que me ensinou, Marcelo, você não precisa fazer isso, você pode grampear assim o plano, que vai ser show. E foi assim que eu entrei na segunda perna da consecutividade, tá? Depois eu posso até desenhar para vocês como eu grampeava. Mas das 10 life planners, que todos estavam lá no top do ranking, que todos já eram consecutivos, a que mais me agregou foi uma pessoa que não estava no ranking, no topo 5, no topo 10, no topo 30, e que eu levo os ensinamentos para ela até hoje para vocês. Tá? Então, assim, a gente tem esse receio de, eu vou chamar uma pessoa, eu acho isso muito válido. Por exemplo, a Gabi, que não está aqui na sala, eu conversei com ela essa semana, ela me falou tão bem da conexão que ela e a Patrícia aqui da sala tiveram, isso é maravilhoso, essa ligação, né? Uma completa a outra. Mas é muito difícil, e olha que assim, gente, não é querendo me gabar, não. A pessoa que não passou por essa metodologia aqui, ter uma abordagem encantadora. É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, acredite no feeling de vocês, que vocês hoje têm capacidade, conhecimento, técnicas para fazer as perguntas mais de alto nível para qualquer tipo de cliente que sentar na mesa de vocês. Tá? Eu tô com receio, não tô me sentindo segura. Toca a abordagem, coloca Deus na direção e fala, eu vou fazer o meu melhor. Tá? Eu já fiz abordagem, gente, com velho, eu falo, gente, não é possível. E aí a gente percebe, né, eu ali, que a abordagem não tá legal, que eu poderia ter feito diferente. Né? E aí você acaba se decepcionando. Alguém já passou por isso? Alguém aqui da fora da sala? Já, Fernanda, que eu sei que na Prudente tem muito essa questão de joint. Rafa, vocês que devem ser chamados. E aí vocês vão dar um show, só que não vão de graça, não. 50% da proposta, 50% das recomendações. Tá? Mas você quer trazer esse caso desse cliente, Andréia? E assim, de verdade, gente, eu sei que a gente não está num ambiente de mentoria, é bem diferente, né? Uma mentoria para curadoria. Só que todas as minhas ações, assim, eu me entrego 300%. A Fernanda mesmo me mandou mensagem, e se tiver no meu alcance, gente, eu vou responder, não vou ignorar vocês. Porque eu sei o quão é dolorido a gente não se sentir preparado, a gente não ter recurso para converter um cliente. Talvez uma frase, uma pergunta muda o jogo de vocês. Tá? E a gente está num ambiente, e de verdade, eu confio muito em vocês, a gente está aqui numa união, e se eu não for capaz de ajudar, eu vou pedir ajuda para alguém. Para alguém eu vou pedir ajuda. Gente, vocês vão ver o que eu vou fazer no movimento da MAG. Vocês vão ver. O Roger está passando por um negócio lá na proposta. Eu mandei mensagem para o Molina, o CEO, porque, assim, eu visto a dor de vocês. Eu sei o que é, quando é difícil a gente chegar na frente do cliente, ganhar a confiança dele, o tempo dele, e para uma falha besta ou do sistema, ou do processo, da nossa falta de conhecimento, a gente não conseguir evoluir. Aí vem aqueles pensamentos sabotadores. E se a fulana de tal tivesse comigo? E se tivesse, entendeu? Não. Vocês têm mecanismo aqui suficiente para se tornar mais preparado para atender qualquer cliente poderoso. Tá bom? Agora, a gente tem espaço, gente, para um estudo de caso. Quero saber se vocês querem trazer algum estudo de caso de cliente.
independente se é cancelamento, se é TA, que é o ABFONE, para alguns, se é abordagem, se é lista de atraso, independente se é vida pessoal, pode ser, não tem problema. Quero saber se alguém aqui está com algum problema, está com alguma dor, está com alguma dificuldade. Não vou usar isso contra vocês, aqui a gente está num ambiente seguro, tá? Mas aqui a gente está aqui num ambiente que a gente pode se ajudar, tá bom? Tem alguém aqui que quer trazer um desafio? Não? Renato, Isabela, Andréia, que está na alta atividade, consecutividade, coração explode. Rafa, que eu sei que você queria estar em Bahamas, mas você já está ali focado no seu propósito. Vitor, que está aqui, que pouco consegue vir. Eu estou aqui para servir vocês, gente. Fê, pode perguntar. Eu, na verdade, eu até comentei com você por áudio, eu queria trazer o meu depoimento, a minha experiência, porque eu acho que pode ajudar em muitos. Quando a Má compartilhou essa questão do joint, né, ela sabe que o meu primeiro PAzão eu fiz graças à ajuda dela. Então, foi, assim, algo muito marcante. E foi o que você também comentou, né, Má? O que me surpreendeu foi quando mudou a minha abordagem. Eu compartilhei sobre os meus receios, um advogado tributário, então, assim, de alto nível de conhecimento, de experiência, de reconhecimento. E dentro surge, né, essa insegurança. Pô, será que eu vou dar conta sozinha? E quando eu trouxe para minha história, e eu perguntei tudo para ele sem medo, quando eu fui apresentar o plano para ele, ele começou a compartilhar a vulnerabilidade dele. E a história dele se conectava muito com a minha. Então, eu quero agregar aí, né? Porque, na dúvida, conta a sua história, né? Porque eu tenho certeza que em algum momento vai se conectar com a outra pessoa. E quando a gente coloca intenção positiva, os estudos já mostram, né? Neurologicamente falando, que a outra pessoa, ela sente isso. Então, quando a gente monta um plano, traz o porquê, eu coloquei em prática também levar pontuado, né? Quais são as vulnerabilidades da pessoa, o que eu ia trazer de solução para cada uma delas. Então, isso me trouxe segurança do que eu ia fazer e também tranquilidade de entregar o melhor para essa pessoa. Foi um grande desafio, né? Compartilhei com vocês sobre a arquiteta, com a relação com o banco, enfim, ontem eu fui fazer o fechamento dela. Foi bem desafiador, porque é uma pessoa que ela é ansiosa e ela fala muito, e ela quer tudo muito rápido. Então, foi um desafio para mim, para eu poder trazer ela para o centro em todo momento, trazer ela para o foco. Coloquei em prática todos os ensinamentos da Marcele, que foi muito bom. E, ao final, teve um probleminha aqui, que eu mandei uma mensagem para a Má, pelo amor de Deus. A Marcele, ela me falou tudo que já estava na mentoria que eu já fiz com ela, e aqui. Mas só o fato de relembrar traz uma segurança para a gente. Então, eu acho que isso é muito, muito bom, sabe? A nossa autossegurança de respirar, entender que a gente fez o nosso melhor, pensar de forma fora da caixinha o que a gente pode fazer ali diante daquela situação. Então, isso me ajudou muito. E ontem foi um bom PA, sim, deu tudo certo, tá, Má? Então, eu quero te agradecer, porque você e toda a turma aqui da curadoria teve uma grande influência. Já deixei ela está na expectativa já para o próximo encontro, porque aí eu vou levar soluções de como ela comprar o apartamento, depois vou levar soluções sobre os investimentos. Agora, com a informação da Previdência Privada, foi ótimo, anotei tudo aqui, porque eu vi que a Previdência que ela tem, tipo, para ela não vai ser tão legal. Então, essa questão da confiança, né? A confiança eu acho que é o mais importante. Quando tem essa confiança, olhar nos olhos, né? Estar tranquilo, não só pensando na meta, não só pensando no N. Eu acho que quando a gente tira isso da mente, tira um peso das nossas costas, e o cliente, ele sente quando o consultor ou o life planner, ele está pensando na venda, gente. É nítido. Então, assim, se eu puder compartilhar uma experiência própria, é isso. É tirar o foco da venda, tirar o foco do N, porque o cliente, ele sente quando você está ali de forma genuína e quando você está desesperado para fechar aquele N e bater a meta da semana. Sim, sente. E uma coisa importante, essa cliente, pelo perfil dela, ela é controladora, tá? Então, para quem não assistiu às aulas sobre pensamentos sabotadores, assista lá na abordagem campeã, se eu não me engano, no módulo 5, tá? No módulo 5. E ela é vida louca, tá? Então, assim, ela teve que ali administrar e dar o controle para uma vida louca. Então, pensa bem, é um desafio tremendo, o Fê. Mas que bom que deu certo, que você já construiu esse laço de confiança. É uma expert, né? Uma especialista que pode te abrir muito mercado, tá? E estuda sobre essa previdência privada. E, gente, falando sobre previdência privada, eu não sei se vocês perceberam que pela entrega de conteúdo de ensinamento do Perini, ele falou que se o profissional, ele tem uma alta tributação no imposto de renda, o ideal seria o PGBL. No entanto, se ele tiver um prolabore da PJ e receber dividendos da PJ, seria o ideal VGBL. Eu fiz a captura dessa tela, vou mandar para vocês lá
na comunidade. Quem vende previdência privada, eu gostaria que vocês me ajudassem a ter essa clareza, não só para mim, mas como para o grupo. Porque, por exemplo, médicos e advogados, eles têm um escritório, eles recebem um prolabore e recebem dividendos da empresa. Isso seria um PGBL ou um VGBL?